Olá, eu sou o Dr. Willy França, idealizador do conceito do marketing médico superior, e é bom dizer que é superior porque é de médico para médico. E porque você sabe que ninguém é melhor do que nós para saber o que acontece no nosso dia a dia. E é por isso que eu preparei essa série exclusiva de vídeos só para te ajudar a entender melhor o mercado médico, o mercado de trabalho médico de hoje, suas ameaças, as suas oportunidades e todo o processo de diferenciação da sua marca, do seu nome. Você vai ver também como entender a necessidade de aprender e a treinar outras competências que não apenas as técnicas e as profissionais para fortalecer a sua marca e o seu posicionamento de mercado como uma autoridade na sua especialidade ou na sua área de atuação. E ainda veremos como desmistificar conceitos que antes poderiam parecer antiéticos, mas que estão absolutamente dentro dos preceitos éticos que o nosso Código de Ética exige. Como, por exemplo, entender a diferença entre paciente e cliente e como esses conceitos podem ser complementares. Você pode até ter ouvido isso antes e eu também ficaria muito desconfiado com uma nova maneira de abordar o meu paciente se não tivesse atingido eu mesmo esses resultados quando montei essa estratégia do marketing médico superior há mais de 20 anos. Eu vou te mostrar como atingir melhores resultados profissionais e financeiros apenas mudando alguns paradigmas que me atrapalhavam e que também devem te atrapalhar a conseguir o que você tanto deseja do ponto de vista profissional quanto financeiro e começar a escolher onde trabalha, se vai pegar aquele plantão que até paga bem, mas te deixa totalmente esgotado e tudo isso com o objetivo de atingir uma série de outros resultados positivos no seu consultório. Por exemplo, qual convênio você vai atender ou não? E você quer um exemplo disso? Olha só. Te chega de repente um paciente, depois de tudo o que vocês já conversaram, depois de tudo que você explicou sobre o problema dele, e te pergunta assim: mas doutor, eu li no Dr. Google que esse medicamento que o senhor está me dando, está prescrevendo, tem tal efeito colateral ou tem esses problemas de estômago que eu preciso tomar mesmo, ou assim. Mas puxa vida, doutor, o senhor está cobrando quase o dobro do seu outro colega, que o seu outro colega está cobrando. E aí? E aí, o que é que você responde nessas duas situações que são muito comuns nos nossos consultórios, muito comuns no dia a dia do nosso trabalho e em qualquer local? Você pode até achar que ter uma resposta imediata, na ponta da língua, vai te ajudar a demonstrar mais segurança, mais domínio do assunto, mas não vai demonstrar nada disso. Essas respostas muito imediatas, muito rápidas, demonstram que você ainda não digeriu muito bem a colocação dele e que responder isso pode ser responder isso para todos os outros seus pacientes que falam isso para você, como se fosse um mantra, repetindo sempre a mesma coisa. O que eu vou mostrar para você nesse nosso curso são 3 regrinhas muito simples, regrinhas muito básicas, que podem te ajudar a desmontar ou a demonstrar mais segurança e domínio do assunto, fortalecer o seu relacionamento com o seu paciente, que é o mais importante, melhorando a empatia e ajudando ainda mais a ele definir com mais certeza e escolher você para tratar dele ou de alguém da família dele, ou de algum parente, ou algum filho. Lembra bem, somos mais de 400 mil médicos no Brasil e a concorrência só vai aumentar. E você precisa usar de ferramentas de comunicação e relacionamento que sejam mais eficazes para posicionar você como um profissional mais seguro, mais experiente e com maior autoridade. Então, primeira regra, não responda assim de pronto. Isso é muito importante. Essas respostas, como eu disse, estão no seu subconsciente, já estão prontas. E realmente pode ser que você responda isso para todos os pacientes que demonstrem algum grau de desconfiança ou insegurança com relação ao que vocês conversaram. Isso é próprio do paciente e ele está no papel dele. Então, não responda de pronto. Regra número 2. Concorde, se possível, com o que o seu paciente falou. Mas quando eu digo concordar, estou querendo dizer que você pode usar o que ele falou a seu favor. A gente não discute com quem está do nosso lado ou com quem concorda conosco, não é verdade? Então não tem graça nenhuma. A gente discute com quem discorda da gente e às vezes simplesmente por discordar. Não caia nessa armadilha muito comum e que a maioria dos nossos colegas cai. Lembre-se,
Se possível, concorde com seu paciente. Terceira regra: devolva uma resposta ou um argumento que seja intangível. Como é que a gente define intangível? Intangível é aquilo que não se pode tocar, não se pode medir e nem comparar. Ele vai ficar perdido com a sua resposta, pois ele não esperava ouvir isso de você. Mas cuidado, tem que ser uma resposta ou um argumento que não demonstre arrogância, que não exponha a ignorância dele com relação ao problema. Afinal, ele não é médico. Então, lembre-se, ele é o paciente e deve ser tratado com todo respeito, como versa, como obriga o nosso Código de Ética Médica no 6º princípio fundamental. Assim, a sua resposta deve ser simples e diferente das respostas tradicionais que causam impacto no seu atendimento, pois ele estava esperando que você desse uma resposta técnica, tradicional e que poderia influenciar negativamente na decisão dele. Hoje eu estou falando assim sobre estratégias e soluções originais, mas a minha vida não foi exatamente essas estratégias perfeitas e resultados brilhantes. Mesmo eu atendendo muito bem os meus pacientes, afinal eu já era especialista naquela época, a minha agenda não enchia. Provavelmente isto aconteça com você também. Isso me deixava muito frustrado, pois eu esperava mais do meu desempenho com todo aquele cabedal técnico e conhecimento do qual eu dispunha, como participação em congressos, trabalhos publicados, pós-graduação, professor de faculdade, diploma e certificado não faltava. Conteúdo eu sabia que tinha, mas por que isso não se revertia em maior notoriedade, melhores resultados, principalmente resultados financeiros? Eu me comparava com alguns raros colegas mais velhos, mais experientes, que tinham um desempenho melhor, uma clínica maior, um telefone que não parava de tocar. Tinham também outros colegas encaminhando pacientes para eles e pensei comigo, o que ele está fazendo que eu ainda não percebi e não estou fazendo para mim? Veja bem, não estou aqui, não se trata de inveja ou nenhum motivo para lamentações. Cuidado! Mas se trata de observar de uma forma diferente uma estratégia que eu poderia usar e aprimorar para mim mesmo, para eu usar. Mas eu não sabia por onde começar. Qual seria o princípio daquele fio da meada que estava ali na minha frente, mas eu não sabia desenrolar? E eu sabia que se eu tivesse esse fio todo na minha mão, eu poderia dar tantos nós que eu quisesse e do tipo que eu quisesse. Foi aí que eu percebi que por conta de um jeito brincalhão com as crianças e conversar sobre temas gerais com seus pais, o meu relacionamento com eles se fortalecia cada vez mais com os raros clientes que eu tinha naquela época. Eu explicava exaustivamente para eles o porquê de operar uma fimose, quais as vantagens e a segurança de operar uma hérnia inguinal de forma eletiva e não na urgência. Eu explicava até que cirurgia pediátrica não era pediatria. Só que eu não percebi que quem já fazia isso e não via era minha esposa. Ela sim, pediatra, fazia essa estratégia sem saber. E eu definitivamente percebi que o aspecto técnico era apenas um detalhe, mas obrigatório, do atendimento médico. Eu era uma autoridade no assunto, mas os outros precisavam saber disso e não apenas eu. Mas como fazer isso? Como fazer que eles, os clientes, percebessem que poderiam confiar em mim? Foi aí que eu percebi também que quanto mais eu explicava, mais eu conversava sobre as coisas da minha especialidade para eles, mais eles ficavam dependentes dos meus serviços. Quanto mais eu me tornava disponível, mais eu era procurado e mais eu tinha de acesso a uma gama maior de clientes que não apenas os meus pacientes. Aí eu comecei a entender um conceito novo sobre clientes e ampliar o meu mercado, pois todos os meus clientes eram os amigos, os colegas médicos, familiares, crianças, em todos os lugares da minha cidade e da minha região. Todos eram meus clientes. E tomando ciência disso, entendendo melhor dos detalhes sobre relacionamento humano, eu entendi como transformar a minha vida profissional numa atividade ainda mais prazerosa, eficaz e também lucrativa. Outra coisa que eu percebi também foi que ao apostar as minhas fichas do jeito tradicional de tentar montar a minha carreira,
A minha marca, ou a minha imagem profissional, não deu muito certo, porque os clientes não apareciam. Eu comecei a observar, e não foi muito difícil, que propaganda, da forma como a gente conhece, fazendo anúncios em revistas, em jornais, em rádio e até nas redes sociais, nada adiantava. Tinha um pessoal que fazia isso para mim, logo no início, alguns anúncios, mas eles não conheciam as regras do Código de Ética Médica e nem sabiam da existência da CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. As restrições são muito claras e objetivas. E você pode pensar, puxa vida, Willy, então o que sobra para a gente fazer para ser mais conhecido? Eu não acho que propaganda é uma opção para um profissional do nível do médico. Propaganda não acho legal. Eu comecei a entender que deveria aprender não apenas mais das habilidades técnicas, mas também aprender outras habilidades que não aprendíamos na faculdade de medicina e que são as que determinam as nossas atitudes e comportamentos e que, associadas às habilidades específicas médicas, podem nos levar mais rapidamente ao sucesso que desejamos. Por isso que eu acho mais importante ser reconhecido e respeitado no meio profissional do que ser famoso. E propaganda nos leva a isso. Por isso que eu acho que propaganda para nós é inútil. Eu percebi também, e você pode aprender a fazer no seu dia a dia, é seguir à risca o primeiro princípio fundamental do Código de Ética, onde diz que nós, médicos, devemos tratar nossos pacientes sem nenhum tipo de discriminação. Então eu vou te mostrar uma estratégia super útil no desenvolvimento da sua imagem profissional, da sua marca, por exemplo. Veja que o paciente particular não é aquele que paga, eu já disse isso em outro vídeo, mas sim aquele que quer você para tratar dele ou tratar de alguém da sua família, como a esposa, o filho, o pai dele, não sei, algum amigo. Ele não quer pagar pelo que não conhece ou pelo valor monetário do serviço. Ele quer pagar pela tranquilidade e pela segurança que você pode proporcionar, porque habilidades técnicas ele sabe que você tem. E essa atitude vai fortalecer muito a sua imagem pessoal e principalmente a imagem profissional. As pessoas verão em você que você trata todos os pacientes com a mesma atenção, objetividade, compaixão, humanidade e alta performance, claro. Todos terão a exata percepção da sua capacidade de aplicar outras competências para cuidar dos seus pacientes, tornando-se assim um profissional diferente. Não é o caso de mostrar que é melhor nem pior do que ninguém. Essa diferença é o que vai destacar você da maioria dos colegas que ainda não percebeu a importância desse tipo de atitude e o evidente valor superior no mercado que um profissional desses tem. E essa é a estratégia chamada Brand Equity que David Acker descreve em seu livro. Mas você pode perguntar ou argumentar comigo ainda, mas Willy, isso dá muito trabalho, leva muito tempo para fazer. E se eu não fizer propaganda, como é que as pessoas vão ficar sabendo que pelo menos eu existo? É verdade, você tem razão. Fica difícil saber que você está no mercado, está disponível. Tem toda a razão. Mas lembre-se, consolidar o seu posicionamento de mercado, criar e fortalecer sua marca, não basta ser conhecido. Precisa ser reconhecido. Tanto seus colegas quanto todas as pessoas cujas quais o seu nome pode alcançar devem ter a real percepção que a sua competência e dedicação podem fazer muito por eles. No caso dos colegas, um exemplo, todas as vezes que um colega te ligar pedindo ajuda, dê. Não fique reclamando que está tarde, que poderia ter ligado mais cedo ou que poderia ter pedido uma avaliação no dia seguinte, uma vez que não era urgência. Nós sabemos disso. Dê a sua ajuda. Como? Ouça muito bem o que ele está te falando. Faça uma ou duas perguntas para salientar o seu interesse, para mostrar que você está interessado no caso que ele está te passando e saber mais detalhes sobre o caso. Uma vez sabendo mais informações sobre o caso que ele está te passando, que ele precisa te passar, combine um horário bom para você e para ele. Negocie perguntando assim, por exemplo, que horas você prefere que eu o veja, quer dizer, que eu veja o seu paciente? Ou que horas o seu paciente pode vir aqui até o meu consultório para que eu possa avaliá-lo? Deixe a resposta, a decisão para o seu colega.
Ele é quem vai ter a obrigação de ajustar isso com o paciente. Entendeu como funciona? Agora que você está mais por dentro dos novos conceitos que o marketing médico superior propõe, antes que esse vídeo se prolongue muito, eu vou te mostrar sobre o que falaremos no próximo vídeo. Falaremos de algumas competências muito específicas para você aplicar no seu dia a dia, bastando para isso entender os conceitos que serão apresentados e treiná-los de uma forma consistente. Vou falar também como você pode identificar alguns paradigmas, que são conjuntos de hábitos e atitudes que seguram você, que te prendem, que te limitam no desenvolvimento da sua carreira, da sua carreira profissional. Você vai ficar surpreso como o nosso Código de Ética Médica pode te ajudar a se posicionar melhor no mercado, promovendo ações estratégicas, éticas, baseadas em outras competências necessárias para o desenvolvimento do nosso trabalho diário como médicos. Claro, essas outras competências são baseadas não apenas num profundo conhecimento técnico, médico, mas também no desenvolvimento de outras habilidades e atitudes proativas, das mais eficazes, como, por exemplo, um bom relacionamento com os nossos pacientes, um bom relacionamento com todos os nossos colegas e as pessoas com quem trabalham conosco, promovendo um estado de empatia e proporcionando maior fidelidade entre todos. Depois de tudo isso, agora, baixe o conteúdo completo dessa aula em PDF para acompanhar melhor os conceitos dados e ver e reler quantas vezes você quiser o que foi apresentado. Aproveite a oportunidade para deixar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões, para que a gente sempre esteja incrementando novas experiências para você e lhe oferecendo sempre um conteúdo útil para o seu dia a dia, para que você obtenha mais sucesso, ok? E lembrar você que se você conhece outros colegas que podem se interessar ou se beneficiar desse conteúdo que você ouviu, peço que os convide para participar desse curso. Fale do curso para eles e deem os links para que eles possam acessar. Tenho certeza que todos podem tirar proveito dessas novas estratégias do marketing aqui apresentadas. Nos vemos no próximo vídeo, tá legal? Um abraço. Olá, meu nome é Vitor, sou ortopedista, cirurgião de joelho, sou de Caruaru, Pernambuco, e vim aqui assistir às palestras do professor Willy. Fiquei bastante impactado pelos conteúdos que o professor passou e sem dúvida faz toda a diferença ouvir sobre marketing, ouvir sobre empreendedorismo, ouvir sobre os aspectos gerenciais da nossa carreira, vinda de um médico, vinda de um colega, de alguém que atua na profissão, de alguém que realmente sabe o que se passa dentro do consultório. E sem dúvida alguma, recomendo os conteúdos do professor Willy, sem dúvida fazem a diferença na performance de quem atua nesse mercado cada vez mais competitivo e que cada vez mais exige competências, habilidades e repertórios que tradicionalmente não são oferecidos no período de formação básica das nossas faculdades e residências. Meu nome é Marcos Aisato. Sensacional a palestra com o Dr. Willy. É o que falta para a gente aprender como lidar realmente no mercado como um profissional médico. E a gente não tem uma disciplina que fale sobre esse assunto. Sensacional a palestra. Então, muito bacana, né? A oportunidade de estar participando desse evento do Dr. Willy. Muito interessante porque está resgatando alguns valores que ao longo dos anos de profissão a gente vai esquecendo, que é justamente o foco, né? Nosso principal foco, objetivo de ser médico é justamente trabalhar com o paciente, né? O paciente e a equipe com os demais profissionais, os demais colegas, né? Então, para mim está sendo muito produtivo, muito esclarecedor.